Então a gente chega na terceira noite, lembrando, então o passo a passo é o silêncio, a partir do silêncio, eh, se começa a se destacar, começa a se perceber distinção entre tudo aquele movimento, as emoções que fazem com que a gente se afaste um pouquinho da nossa vida do dia a dia por conta do desinteresse pela vida como ela é, pela limitação. Eh, e se houve a resposta, né, de para poder fazer isso, fazer práticas, né, Brahmacharini, fazer o processo de purificação, estar nesse estado de pureza para atrair o amor de Shiva. E aí a gente chega na terceira noite, Chandraganta. A palavra Chandra, lua, e Ganta é sino. E esse Chandraganta está relacionado com essa imagem desse olho, esse terceiro olho, né, numa forma de sino que tem na testa dela, que é ligado com a abertura da visão. Então, o Chandraganta é a partir da prática, né, se faz a abertura da visão. E a abertura da visão interna traz para ela, né, nossa heroína Parvati, a observação não só das dificuldades que ela precisa purificar dentro dela, mas ela poder observar os recursos que ela tem. Então, é essa qualidade que a Shakti traz, vamos dizer, ela é inerente a todos nós e que ela está como potencialidade adormecida em nós, mas não deixam de ser recursos, que são essas várias camadas em nós, que o Kriya trabalha através dos cinco investimentos, através dos cinco yogas, né, os cinco caminhos de yoga, para acordar isso. Nessa tradição de Shakti, né, é observado como trabalhar esses recursos inerentes da alma. Então, quando ela abre a visão e ela enxerga esses recursos, né, a gente tem esse símbolo do Trishul. O Trishul é o tridente, né? O Trishul representa essas três pontas do tridente, representa os três gunas, os três modos da natureza. Então, tudo que está na natureza tem influência ou da inércia, da densidade, do movimento, da atividade e do equilíbrio. Como se a densidade o movimento são uma coisa opostas ao outro, então a inércia e o movimento, dois opostos, e o que acontece existe algo que é um equilíbrio, mas esse equilíbrio dentro da natureza ele é instável. Então sempre existe algo que tende para um lado ou para o outro, e equilíbrio ele não é eterno, ele vem até que alguma coisa traz um novo desequilíbrio e algo tende ou para o rajas, que é essa atividade, ou tamas, que é essa inércia, e o equilíbrio se chama sattva. Então, são os três gunas, três modos da natureza que afetam tudo na natureza, especialmente a nossa mente. E essa união aqui embaixo, né, é a unificação dos gunas, que é a transcendência. Então, o Trishul representa essa possibilidade da transcendência dos três gunas. Ela tem também a clava, né, que não está aparecendo nessa imagem aqui, que é aquela que é também a mesma imagem um dos irmãos de Arjuna, esqueci o nome, acho que é Bhima ou Bhisma, Bhima, ele usa, que é tipo a clava que nem a gente já viu pré-histórica assim, só que ela tem uma bola em cima, assim, ela é muito forte, ela é muito forte. Então, em geral, quem empunha a clava é sempre homens muito fortes, assim, grandes, musculosos, assim,
que é uma arma da força da destruição, processo de destruição, destruir todas as forças negativas, né, que traz. E quando a gente destrói essas forças negativas, o que emerge é o amor devocional, né? Então a clava ela tem o símbolo de destruir, de que pela destruição, na verdade, a destruição transformativa para se entrar numa estabilidade devocional. Aí ela também apresenta uma espada. A espada é o símbolo do discernimento. O discernimento é você discernir tudo aquilo que leva você em direção à meta, né, a meta divina, e aquilo que traz sofrimento e que te mantém estagnado onde você está. E aqui também não está aparecendo, mas ela também tem um arco e flecha, né? E o arco e flecha simboliza a direção para onde se deve ir e a determinação em seguir essa direção, independente dos obstáculos que possam aparecer no caminho. Ela também segura um pote de água, que é, a nutrição, né? A água é o que permeia, a água ela tem essa simbologia de tudo que conecta, né? A água está ligado com a conexão e com a alma também, e nutrição. E ela tem numa das mãos, ela está com a mão é, é, num mudra chamado Abhaya Mudra, que é quando a mão. O Ganesh também tem esse mesmo mudra, que é quando ele fica com a mão de frente, assim, apontado para frente, que é o mudra do ou coragem ou destemor, né? Que é uma qualidade, né? Quando você tem uma fé que não uma fé de crença, mas uma fé construída na base intuitiva e uma fé de uma convicção a respeito dessa existência do divino que o divino vai estar para te socorrer, né? Então, hoje, a, a reflexão, né? Eu vou propor dois exercícios. Um deles é o que eu preciso abandonar. Então, o que seria, vamos dizer, recursos você tem e o que eu preciso abandonar. Então, a gente vai pegar alguns minutinhos para a gente fazer uma lista assim de pessoal. Aí cada um faz a sua lista pessoal do que sente que precisa deixar para trás. Aproveitar esse momento assim. Se você pudesse deixar alguma coisa ou da sua personalidade, ou alguma coisa para trás, escolhas que você sente que você ainda se sente escravo disso, assim, que você sente que pela sua vontade, você não faria isso. Enfim, tenta fazer essa lista, tá bom? E vamos utilizar essa força da Navaratri para isso. Então, eu vou dar alguns minutinhos para isso. Se você sentir uma dificuldade de trazer isso para o papel, faz a pergunta várias vezes para você mesmo: o que eu preciso deixar para trás? Você pode fazer a pergunta: o que eu estou segurando? O que ainda está me segurando? O que eu estou segurando? O que ainda está me segurando? O que eu posso deixar? O que eu, né? Ainda sem saber como, mas faz essa pergunta para você mesmo. Deixa vir, não tenta pensar, deixa emergir.
Mais um minutinho. Com essa reflexão, agora nós vamos fazer o nosso mantra, processo de purificação. E depois, no final, a gente vai fazer um silêncio e uma oração, que depois eu passo, eu deixo ela aqui para vocês, na frente, para a gente ler. Deixa eu colocar aqui, olha, para facilitar. Então, só a localização aqui para dúvida, né? Que algumas pessoas ficaram com umas dúvidas. Então, o Muladhara é a mesma coisa que chakra básico, e a gente vai fazer o Om. Swadhisthana, sacral, Ain. Depois, Hrim, lado esquerdo do coração, aí precisa ver o que está espelhando aí para vocês. Esquerdo, né? Esquerdo do coração. Clean, direito do coração, depois volta para baixo, Chamundaye, Manipura, que é o plexo solar, Viche, que é o Swadhisthana sacral de novo, Namaha, que é o Muladhara Chakra. Então fica esse circuito, se vocês veem nessa imagem aqui, como se fosse essa letra Y, né? Então, Om, Ain, Hrim, Hrim, Klim, Chamundaye, Viche Namaha. Om, Aim, Hrim, Klim, Chamundaye, Viche Namaha. Om, Aim, Hrim, Klim, Chamundaye, Viche Namaha. Tá bom? Então, esse é o. Aqui só. Aqui tá a letra, né? Do Om, Aim, Hrim, Klim, Chamundaye, Viche Namaha. Lembrando, Om Ladara. Lembrando o significado de cada um. Chamundaye é o nome dela. Também Kali também é chamada de que é saudações à infinita consciência, à mãe cósmica, aquela que me guia para transcender a influência dos modos da natureza, os gunas, essas tendências na nossa mente, né, que nos deixam inertes ou muito agitados, muito estimulados, ou que leva a gente para o equilíbrio. Então, eu vou deixar a imagem aqui que talvez ajude, né? Lembrando o mantra. Agora eu fiquei na dúvida o que que é melhor, se é o mantra ou a imagem. Bom, vou mudando de vez em quando. Vou deixar aqui assim primeiro só para vocês se posicionarem mentalmente. Então, quem tem o seu rosário, rosário é essa, é esse, né, esses continhas aqui. Não falei isso no começo, me senti que faltou eu falar isso para algumas pessoas que talvez não tenham familiaridade. Quem não tem, não tem problema. Faz pelo tempo, marca um tempo e faz, tá bom? Então, sentando numa posição com a coluna ereta, fecha os olhos. Primeira parte, vocalização. Então, voz alta. Concentra na região correspondente. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chandaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Klim Chamundaye 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 Viche Namaha.
Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Om Aim Hrim Kling Chamundaye Viche Namaha. Agora, apenas sussurrando.
E agora, mentalmente, sem mexer os lábios, sem sussurrar, simplesmente mentalmente. Mentalmente, mas continua colocando os bídias nos chakras. E agora, mantenha 1 minuto de silêncio, sentindo a vibração do mantra dentro de você e o circuito, visualizando o circuito de energia circulando, coração fazendo essa limpeza dos outros chakras ligados à nossa personalidade. A gente termina com essa oração que eu vou ler. Você pode depois em casa fazer uma oração com as suas próprias palavras nesse sentido, do que é a sua visão, uma oração dirigida. Essa é a prática de hoje, introduzindo a oração. A meditação é o ouvir ao divino, né? A oração é o comunicar ao divino. Então, com os nossos recursos e com a nossa reflexão daquilo que a gente está vendo, que a gente precisa abandonar, e a gente vê que a gente tem recursos, mas a gente ainda não sabe como, a gente pede para uma força maior, né? Então, eu vou fazer essa leitura. Ó Senhora do meu coração, abra minha visão interna, que com sua suprema graça eu possa reconhecer onde ainda me seguro e o que ou quem está me segurando. E quando eu enxergar, que eu possa soltar, que eu reconheça minhas forças e recursos para empreender minha mais importante tarefa nessa vida. Jaima.
Shema. Isso aí, gente. Prática de hoje para amanhã, então é essa oração. Aí é um acúmulo, né. Se você puder manter uma horinha de silêncio, se você quiser fazer algum outro desafio, fazer a sadhana, fazer o mantra algumas vezes, são coisinhas que você pode ir fazendo, que vão fazendo você manter a conexão com com essa prática, né, e, a oração. Eu vou mandar a oração para vocês no Zap para vocês fazerem, aí vocês podem fazer uma com a própria palavra nesse sentido desse aju pedir essa soltar. Namastê, boa noite.